Queridos, é um prazer mais uma vez poder compartilhar uma porção da palavra com vocês. Nós vamos continuar com o nosso estudo segundo o relato de João no próprio Evangelho. Eu queria ler alguns textos e depois a gente vai fazer algumas explicações em alguns versículos e depois a gente vai então para 3 aplicações pelo menos nesse texto. Leiamos João capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-lhe-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Versículo 13. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram: Como ele recuperara a vista? O homem respondeu: Ele colocou a mistura de terra e saliva em meus olhos e eu lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele: Idade ele tem, que falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma.
Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. 35. Jesus ouviu que haviam expulsado ou encontrá-lo e disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e de que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora em que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Queridos, é um capítulo com muitas lições, é um capítulo rico de muitos princípios, de muitos desafios práticos para o nosso dia a dia. Primeiro que, como o próprio cego, a principal pessoa dessa história, obviamente é Jesus, mas tem uma outra pessoa na história e é o mendigo. Ele fala de que nunca se ouve na história de um cego de nascença que havia sido curado. No Antigo Testamento, e Jesus já tinha feito mais milagres, mas o Antigo Testamento e as histórias extra-bíblicas também, não conta-se de nenhum cego de nascença que fora curado. Então, esse é o milagre ímpar. É o sexto de Jesus no Evangelho de João. E aqui é bom lembrar que o Evangelho de João, ele tem o propósito de mostrar como o Filho glorifica o Pai. E Jesus, mais uma vez, faz isso aqui através da cura deste homem, este cego de nascença. É um milagre ímpar, curar um cego de nascença. E esse, de forma também é especial porque a ideia da cegueira, a ideia de que o homem nunca havia visto a luz, era um homem que viveu na escuridão, arriscam os estudiosos de dizer que esse homem tinha em média 45 anos, mais ou menos, e esse homem vivera na escuridão por tantos anos, sendo que o que ele fazia para sobreviver era mendigar ali naquelas ruas e vielas. Então, ele é especial porque Jesus vem nos evangelhos, e aqui mesmo ele se autodeclara assim, ele vem como luz do mundo. Então a cura de um cego, a cura de quem vivera na escuridão, se mostra muito propício. Assim, olha, a cura física, obviamente, Jesus faz aqui, mas a cura espiritual para você e para o mundo que está na escuridão é Jesus, que se coloca como a luz do mundo. A nível de introdução, mas que já é para destrinchar o texto, esse homem pode muito bem simbolizar o mundo na escuridão, o mundo em trevas, e que a única solução e recurso para esse homem em trevas, ou para esse mundo em trevas, é Jesus como a luz, tá? E não diferente dos outros capítulos, Jesus e os judeus e os fariseus estão aqui também discutindo a lei, discutindo o que é hipocrisia, o que é farisaísmo e o que é de fato obediência e vida cristã. Esse é sempre o dilema, ou foi sempre o dilema até agora. É um capítulo com 41 versículos, e em 41 versículos tem 16 perguntas, muitos questionamentos diante de um cego de nascença. Então, esse não é um milagre qualquer, na verdade, nenhum milagre é um milagre qualquer, mas esse não é
um milagre como outros descritos no Evangelho, por ter essa peculiaridade de o homem ser cego, viver na escuridão e Jesus ser a luz, e também por gerar tanto questionamento, tanta postura de várias pessoas. E aqui vamos começar a ver o texto de fato. Uma coisa que eu acho que nos pega até hoje e que pegou os judeus e a lei judaica também naquela época, é que eles questionaram dizendo que os discípulos, né, os próprios, a gente está falando de discípulos, de pessoas que estavam caminhando com Jesus, ao ver aquele homem cego, a pergunta é se o pecado era dele ou dos pais dele, e se isso não, na cabeça deles e na lei judaica para aquela época, a doença, a deficiência era tida como consequência de pecado. O lema deles é: se está com alguma doença, isto é consequência do pecado dele próprio, do pai, e iam além dos pais, iam além disso. Eles afirmavam também, chegavam a afirmar de que poderia ser que em uma outra dimensão as crianças poderiam ter pecado, e por isso esse homem nasceu cego, por exemplo. Nasceu cego porque quando era criança pecou. E a gente vê aqui que Jesus ele contesta essa ideia. Então, meus queridos, a doença não é consequência de pecado. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas o final de toda doença não é consequência de pecado. E se você quer ver um capítulo todo sobre que os pais pagam pelo pecado, os filhos pagam pelos seus próprios pecados, e parece que na teologia o pecado de um não se aplica ao outro. Então a gente tem algumas coisas como maldição hereditária e outras coisas dessa natureza, e que a gente entende muito que filho está pagando por pecado de pai, etc e tal. Mas o que Jesus faz aqui é dizer que isso parece não ser real. E tem um capítulo do livro de Ezequiel também, capítulo 18 de Ezequiel, a gente tem o Senhor Jesus tratando essa questão também. Se os filhos deveriam pagar os pecados dos pais, e se os pais deveriam pagar pecados dos filhos. E lá você entende Jesus colocando que a alma que pecar, esta morrerá, e não a alma de outro. Então então o Senhor parece fazer cessar em alguma época de Israel, se porventura houve esse tipo de maldição hereditária antes, mas parece cessar em alguma época da caminhada de Deus com o povo de Israel, em que nunca mais os filhos pagariam os pecados dos pais. E Jesus aqui fala aqui no Evangelho faz jus a esse texto. Se você quiser conferir, Ezequiel 18, lê o capítulo todo, porque você vai ver contexto para a aplicação do versículo que fala que a alma que pecar, esta morrerá, e não os filhos pagarão pecado do pai, etc e tal. E nós sabemos também, né? Se você não sabe, você vai saber agora, que ao entregarmos a vida a Jesus Cristo, Ele nos salva também de qualquer resquício de pecado, de qualquer maldição familiar, de qualquer coisa do mal, enfim, que havia sobre nós, que havia sobre aquele que converte, que aceita Jesus. Isso é quebrado e nós somos libertados de toda e qualquer maldade, enfim, rompe a salvação, a conversão, ela rompe com o passado, ela rompe com o laço familiar, no sentido se havia alguma maldição familiar. Jesus liberta disso também, tá? E eu vou continuar lendo aqui com você, porque tem umas questões sobre isso. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Queridos,
um dos propósitos dos evangelhos de João é mostrar que Jesus Cristo, o tempo todo, está dando glórias a Deus, está dizendo a verdade absoluta sobre o Pai, sobre Deus. E aqui, então, ele explica que a gente não entende a totalidade disso, mas ele diz aqui que a doença e, consequentemente, a cura daquele homem era para que se manifestasse a obra de Deus na vida dele, tá? Então, não era por causa do pecado dele nem dos pais dele, era para que Deus se manifestasse como poderoso ali na vida daquele homem. Outra ressalva em relação ao pecado desse homem, ou ao pecado, a doença que muitas vezes, eu não sei, talvez você esteja discordando de mim, não sei, fica à vontade para isso, mas mas tem doença que é de pecado, tem certos sintomas que é por causa do pecado. Eu só queria fazer uma ressalva antes de continuar aqui, que pecadores todos nós somos, nós nascemos em pecado, diz o salmista Davi. Então, assim, as doenças e dores e, enfim, doenças terminais que nós temos, que nós assistimos as pessoas terem, nossos familiares têm, é sim consequência de um pecado estrutural, do pecado de Adão e Eva, e que fez a raça humana ficar deplorável e caída. Então, as doenças sim, os pecados sim, eles são consequência de pecado, obviamente, porque o que nós entendemos também é que no nosso corpo restaurado e quando ficar a semelhança de Jesus, nós não teremos mais essas coisas. Então, assim, é consequência do pecado de forma universal e estrutural, mas não que toda vez que a gente peca, e toda deficiência e todo mal é consequência de algum pecado específico do pai ou do filho, etc. e tal. É claro, o acúmulo de pecado, a não confissão de pecado, a vida em pecado, ela causa aquilo que o salmista também, Davi, nos diz no Salmo 32, versículo 3 e 4. Ele diz que enquanto ele se calava, enquanto ele convivia com o pecado, enquanto ele comungava com o pecado, os ossos dele se enfraqueceram e ele não tinha mais paz para dormir, etc. e tal. Então, assim, o viver com o pecado, ela causa algum tipo de dano, de incômodo físico, emocional e, obviamente, espiritual também. Então, assim, fica válida essas ressalvas aí. As doenças são, sim, consequência do pecado estrutural de Adão e Eva, que respinga em nós. E a convivência, a permanência no pecado, ela causa em nós algum tipo de incômodo físico, emocional e espiritual. Então, fiquemos alertas também para que tipo de coisa que eu tenho no meu corpo, que tipo de sentimento, que tipo de tristeza, de angústia eu estou vivendo. Ela é porque de fato eu tenho motivo para estar angustiado e etc e tal? Ou é por causa de uma vida, de um pecado que nós não estamos dando a devida atenção? Ok, dito isso, Jesus usou um método estranho para a gente, né? Ele cuspiu no chão, misturou com terra e passou no olho daquele homem. E eu tenho que dizer para vocês, já estou dizendo isso para vocês há algum tempo, a lei de Jesus contrasta em vários momentos aqui, e essa é mais uma das vezes. Era proibido na lei judaica, nos pormenores da lei judaica, que se fizesse barro. Então, o ato de cuspir, de salivar, de misturar a terra ali, era tido também como um ato de trabalho, de mexer a terra, de movimentar a terra. E isso era extremamente proibido no dia de sábado. Então, daí também a polêmica de Jesus com os judeus aqui.
Mas Jesus faz isso, manda aquele cego em processo de cura ao poço no tanque de Siloé, que a própria Bíblia diz o que significa. Significa enviado, e parece fazer menção também, o Senhor envia aquele homem até o poço para ser curado. No versículo 5, ele declara que ele é a luz do mundo, e aí é o contraste. Jesus é a luz do mundo, ele é a luz para aquele cego, e ele é a luz para o mundo que vive cego espiritualmente. Ok, continuando, versículo 8, então você tem os vizinhos entusiasmados, acostumado com aquele cego mendigando. Agora o homem não está mais sentado mendigando, ele começa a ver, os olhos dele começam a ver. É um milagre, né? A retina e tudo mais que faz com que a gente tenha visão. Jesus faz o milagre da operação naquele homem através de saliva, de cuspe e terra, mas os vizinhos não conseguem entender aquilo. Poxa, a gente acostumou. A gente também tem uns costumes de ver algumas pessoas em lugares que não mudam também. Então era aquela coisa, aquela rotina. E agora eles estão entusiasmados. Outros falam, não é ele, parece com ele, mas não é ele. Ele não anda por aí sem uma muleta, sem uma vara para guiar. Não é ele. Olha como ele está andando agora. Então, assim, alguns disseram que parecia com ele. Mas ele próprio insistia. Imagina a alegria desse homem, gente. Poxa, sou eu mesmo. É eu mesmo. Eu que fiquei lá. Se a gente for pegar a linha dos estudiosos, 45 anos, que seja 15, 20 anos, que seja um jovem, enfim, eu vejo agora, ele nasceu cego e agora vê. Ele fala, sou eu mesmo. Que alegria desse homem, gente. Então eles foram interrogados de como que foi aberto os seus olhos. E ele com a fé dele, com a fé, né? O início do processo da fé, na verdade, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos. É o tipo de fé que aquele homem tinha, gente. Simples, sem muito embasamento teológico. Não, o homem misturou terra e com saliva e passou nos meus olhos. E aí ele é questionado lá no versículo 12. Mas onde está esse Jesus? Ele fala, nem sei. Ele falou que ele nem sabia onde ele estava. Queridos, mas isso nos leva para a segunda parte desse capítulo, que essa cura instigou nos fariseus, nos pesquisadores, estudiosos da lei, alguns questionamentos. Primeiro que eu disse para vocês, era proibido cuspir no chão e fazer barro enquanto lei, no sábado. Então, no versículo 14, era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, assim, os fariseus questionaram, então, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mais uma vez, na verdade, quem estava, eu vou falar sobre isso no final, mas só uma palhinha aqui, queridos, quem estava cego aqui eram os judeus. Diante de um milagre jamais visto, jamais registrado na história, de um cego de nascença começar a ver, os judeus, os fariseus estavam preocupados com o homem não ter guardado a lei do sábado de não cuspir no chão. Então esse homem não é de Deus, afirmam os fariseus no versículo 16. Mas isso gera uma divisão entre os fariseus também. No versículo 16 ainda, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Como assim? Um pecador não opera milagre. Então gerou essa divisão aí entre os dois. Então eles voltam para o homem e perguntam, o que você diz a respeito dele? Foram os seus olhos que abriu? Então conte-nos melhor. Como foi isso? Aí ele fala, olha, o homem é um profeta. O cego, que não é mais cego, né? Que tem visão agora, fala, ele é um profeta.
Mas os fariseus, eles continuaram sem crer. Não é possível, há alguma coisa errada aqui. Um pecador que desobedece à lei, ele não é de Deus, mas opera milagre. Então assim, pecador opera milagre? Não. Mas como assim? Mas eles estavam com fato, a evidência estava na frente dele. O homem que a comunidade conhecia que era cego agora vê. Então eles têm um problema para resolver aí. Então o que eles fazem? Eles chamam os pais do homem e falam assim, olha, esse de fato é seu filho? E se é o filho de vocês, de fato ele nasceu cego ou vocês estão enganando e ele ficou lá pedindo esmola para ganhar um dinheiro fácil e tal? Aí os pais perguntam, olha, que é nosso filho é fato, que era cego é fato, mas quem o curou nós não sabemos. Pergunta a ele, ele já é adulto e conseguirá te responder essa pergunta. Então, os fariseus chama de novo o homem que era cego e implora, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. O cego que agora via respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram de novo, queridos, é uma terceira pergunta, o que ele fez ele, como lhe abriu os olhos? Queridos, aqui o processo de conversão e de discipulado daquele homem estava indo muito rápido e fluindo de maneira muito legal. Aqui o homem que era cego e agora vê provoca os judeus, dizendo assim no versículo 27, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos, por que querem me ouvir outra vez? Presta atenção nisso. Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então esse homem já se declara como um discípulo de Jesus aqui. Então os fariseus ficam indignados ali, falam, não, discípulos dele é você, nós somos discípulos de Moisés. E caminha nessa discussão aí. Então o cego dá uma lição, cego que agora vê, dá uma lição importantíssima para eles, aí no versículos 30 ao 34. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, que eles olham a fé desse homem, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Esse homem já estava defendendo Jesus com a sua vida. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se o homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. O processo de discipulado desse homem envolveu muitas coisas, inclusive a expulsão da sinagoga. E isso era muito ruim, porque era na sinagoga que acontecia muitas coisas, muitas práticas dos judeus. E expulso dali era ser expulso de várias atividades importantes enquanto povo judeu. E ele foi expulso dali. E isso não parece ter o abalado, porque a gente vê nos versículos para frente aqui que ele continuou crendo em Jesus. Então a expulsão, a perseguição da fé, ela não é motivo de afastar daquilo que nós já conhecemos acerca do Senhor. E continuando, Jesus então fala com ele, Jesus procura ele, queridos. Essa lição de Jesus também é interessante. Jesus vai pastorear esse homem depois. Jesus o encontra porque ele foi expulso, e Jesus faz a seguinte pergunta para ele, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Gente, esse homem não sabia quem era Jesus ainda, com todas as prerrogativas, e já estava testemunhando acerca dele, e já estava dizendo
coisas com os mestres da lei acerca desse homem. A experiência conta muito nesse sentido. Jesus falou assim, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Queridos, que processo incrível, que processo incrível. E eu queria, a nossa conclusão, só chamar a sua atenção para esse progresso desde quando esse homem tivera os olhos abertos até esse versículo 38, onde ele declara, Senhor, eu creio, e o adora. Então Jesus fala para que ele veio ao mundo, e eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. A vinda de Jesus produz cegueira aos orgulhosos e produz luz aos humildes, aos que carecem de Deus, aos que carecem da salvação de Jesus Cristo. Nisso os fariseus entendem que o recado é para eles. Pode ser que a fala de Jesus com o cego que agora via e com os fariseus que está no mesmo trecho aí, pode ser que não ocorreu no mesmo momento, provavelmente não, devido ao teor da conversa. E Jesus fala que os que são cegos, os que são orgulhosos, os que declaram já estarem sãos, já não serem pecadores, a serem bons, a esses Jesus, a vinda de Jesus, a presença de Jesus causa mais cegueira, causa mais estupidez. Eu ainda gostaria de fazer algumas aplicações sobre o capítulo 9 de João, queridos. E a primeira é uma fala do reverendo Augusto Nicodemos, e eu vou ler nas palavras dele, que eu achei bastante pertinente para esse texto. Ela diz o seguinte: o mundo está em trevas como um cego de nascença. O mundo está em trevas morais e espirituais, caminhando perdido e sem rumo em direção à condenação eterna. O mundo está em trevas como um cego de nascença, em trevas morais e espirituais, caminhando perdido, sem rumo em direção à condenação eterna. Então, a segunda aplicação, ela diz o seguinte: Jesus é a luz do mundo. É óbvia essa afirmação, mas é a solução, queridos, para o problema daqueles que não conheceram a luz ainda. Ela é a solução para aqueles que ainda vivem nas suas vidas de pecado, sendo desordeiros do mal e caminhando cada vez mais para longe do Senhor. Jesus é a luz do mundo e é também a solução para nós. Ele sendo luz para nossas vidas, que já somos cristãos, é o que nos mantém certos e direcionados, mas principalmente aqueles que ainda vivem em seus pecados e não reconheceu Jesus como Salvador, aqueles que ainda vivem como esses judeus aqui, que estavam cegos espiritualmente. Tinha boa vista, tinha olhos bons, mas não tinha condições de enxergar o Senhor, que é só enxergado através dos olhos espirituais. E a terceira lição é que a fé é um processo, tá? E essa aqui é uma palavra pastoral e de consolo, porque a nossa fé sofre altos e baixos, e assim como esse homem aqui também. Esse homem começou com um processo de fé bem pequeno, bem mínimo, e caminhou para, no final, adorar o Senhor. Então é bonito isso. E nós teremos altos e baixos, e a minha palavra pastoral para você é que nos seus momentos baixos, principalmente de fé, persevere, continue a caminhar, para que assim nós encontremos o Salvador, o Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Então, assim,
diante de qualquer situação que você esteja vivendo, que nós estejamos vivendo, ou de que nós vamos viver ainda, quando a nossa fé estiver no nível baixo, não pare, não desanime, continue, persevere. E eu queria encerrar com uma oração, mas uma oração de adoração, porque o processo essa oração de adoração é baseada no processo de conversão desse homem que fora curado por Jesus Cristo aqui, relatado por João aqui no Evangelho. No versículo 11, queridos, esse cego chama Jesus de apenas um homem. Um homem fez lama e fez os meus olhos abrirem. No versículo 17, ele já o declara como um profeta. É nesse sentido que eu digo que a fé é um processo. No versículo 27, além de ser um profeta, era um profeta que podia ser seguido por discípulos. E no versículo 33, ele declara que é alguém da parte de Deus. E no versículo 38, é aquele que deve ser adorado, e o adorou. A fé é um processo bonito. Alguns convertem e crescem rápido, mas alguns é um processo. Mas o fato é que para todos nós, o Senhor, os mistérios, o Evangelho, ele se revela de dia após dia através da comunhão, da perseverança e da vida com Deus. Anime-se com isso. Oremos. Deus Santo, nós o adoramos também. Nós o adoramos como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Nós o adoramos como Salvador do mundo, como luz do mundo. Nós o adoramos como Senhor de um simples homem cego, há muito tempo, escória da sociedade provavelmente. Nós adoramos ao Senhor que nós adoramos ao Senhor que dá atenção, nós adoramos ao Senhor que vai de encontro a um homem como este. E o Senhor se interessa por inteiro da vida dele, Deus. Quando ele foi expulso da sinagoga, o Senhor vai de encontro a ele a fim de levar palavra de perseverança, palavra de ânimo, palavra de salvação. Então nós adoramos a esse Deus majestoso, a esse Deus grandioso, a esse Deus criador do universo, mas também que se dispõe a tornar-se humano, a se tornar-se homem e parar diante de um cego, de um mendigo. Ao Senhor que é grandioso demais para nossas mentes. Nós o adoramos. Nós dizemos que o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e que nós queremos estar, Deus, com os nossos olhos fixos no Senhor. Não há outro lugar, não há outro caminho para seguirmos além de Ti. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém.